Bom, a pergunta fala: uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. Tá aqui, ó, 6 horas. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Tá aqui, ó, 6 horas, 160 mil produtos. Quantas horas, como eu não sei, eu coloquei X, quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Bom, o que acontece? De 160 mil, vai para 240 mil produtos, vai aumentar. Então, eu tenho que analisar assim: será que eu vou precisar de mais do que 6 horas ou menos do que 6 horas para elevar essa produção? Se com 6 horas eu faço 160 mil produtos, para fazer 240 mil produtos, será que eu preciso de menos tempo? Não, né? Eu preciso de mais tempo. Então, vai aumentar. Então, olha só, tanta hora vai aumentar quanto o produto aumentou. Os dois têm o mesmo pensamento. Então, a gente chama isso aqui de grandeza diretamente proporcional. Se a grandeza é diretamente proporcional, tá tudo no lugar, não precisa inverter ninguém aqui. Então, vamos fazer a continha. Então, a gente tem aqui 6 sobre x é igual a 160 mil sobre 240 mil. E aí, regrinha de 3, né? X vezes 160 mil e 6 vezes 240 mil. E aí, você pode fazer lá no rascunho a tua continha de vezes, né? Mas olha, é facinho, ó. Esquece os zeros por enquanto. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Mais o 2 do 24, 14. E aí, acrescento os zeros aqui atrás. Para o x ficar sozinho, o 160 mil vai ter que mudar de lado. Então, eu vou repetir primeiro o 144 que já tá aqui. 144 não, perdão, 1.440.000, né? O 160 mil, ele tá multiplicando. Como ele vai para o outro lado igual, ele vai fazer o contrário. O contrário de multiplicar, dividir. E aí, eu vou cortar zero com zero. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, na verdade, sobrou 144 dividido por 16. Se eu não sei fazer de cabeça ou eu não quero fazer a conta agora, eu posso simplificar primeiro para ficar mais fácil. Como os dois são pares, vou simplificar por 2. 144 dividido por 2 dá 72. 16 dividido por 2 dá 8. Opa, é 9. Então, vai precisar de 9 horas de trabalho diário para que essa fábrica produza 240 mil peças. Bom, dessa vez a pergunta é a seguinte: para percorrer 300 quilômetros, então eu venho aqui e coloco 300 onde está o quilômetros. Um carro gastou 30 litros, então eu vou colocar aqui 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros, então não sei, é X, o carro percorrerá com 60 litros? E depois ele pede com 120 litros. Primeiro fazer uma conta. Olha só, com 30 litros o carro faz 300 quilômetros. A quantidade de litros vai aumentar. Eu agora vou ter 60 litros no carro. Será que eu vou fazer menos que 300 quilômetros ou mais? Mais, né? Então, vai aumentar também. Como aqui aumenta e aqui aumenta, é grandeza diretamente proporcional. Então, vamos lá. 300 sobre x é igual a 30 sobre 60. 30 vezes x e 300 vezes 60. Então, vamos fazer a continha, né? 30 vezes x, vou ignorar os zeros, 3 vezes 6 é 18, 2 zeros do 300, 1 zero do 60. Quem tem dificuldade de entender assim, arma a conta lá no rascunho, né?
O x fica sozinho, então a gente repete aqui o 18.000, que tá já aqui desse lado. O 30 tá multiplicando, ele vai trocar de lado, ele vem fazer o contrário. Contrário de multiplicar é dividir. Esse zero corta esse zero. Então, tem 1.800 dividido por 3. E aí, você vai lá no rascunhozinho e você descobre que vai dar 600. O que é 600? É o X. O X quando o carro tem 60 litros. E a outra pergunta fala, e quando o carro tiver 120 litros? Vamos fazer o mesmo raciocínio, ó. Se com 300 quilômetros ele faz com 30 litros. Então, com 120 litros, vai fazer quanto? Aqui aumentou, obviamente que aqui vai aumentar também, né? Não vai fazer menos que 300 litros se aumentou a quantidade, 300 quilômetros se aumentou a quantidade de litros. Vai fazer mais, né? Então, x vezes 30 e 300 vezes 120. 3 vezes 12. Repete o zero, repete o zero. O 30, ele tá multiplicando, ele vai trocar de lado, fazendo o contrário, que é dividindo. Vou cortar um zero com um zero, então agora tem 3.600 dividido por 3. 3.600 dividido por 3 é 1.200, ou seja, com 120 litros, o carro consegue fazer 1.200 quilômetros. Bom, essa pergunta é o seguinte: um automóvel com uma velocidade constante de 120 km por hora realiza um trajeto em 2 horas. Qual deve ser a velocidade desenvolvida pelo automóvel para que o mesmo percurso seja realizado em 1 hora e 30 minutos? Primeiro passo, vamos arrumar isso aqui, né? 1 hora são 60 minutos, mais os 30, então nós temos aqui 90 minutos. Se 90 é minutos, vamos transformar as 2 horas em minutos. 1 hora é 60, então 2 horas, 120. Então, a gente vai usar isso aqui. Agora, vamos analisar. O que aconteceu com o tempo? O tempo diminuiu, né? De 120 minutos, o carro agora vai levar 90 minutos. Agora, vamos analisar esse lado. Pensa comigo. 120 minutos, o carro faz o trajeto que ele tem que fazer numa velocidade de 120 km por hora. Ele vai diminuir o tempo. Será que para diminuir o tempo ele vai ter que andar mais rápido ou mais devagar? Se ele for mais rápido, ele vai ter que aumentar a velocidade. Se ele for mais devagar, ele vai diminuir a velocidade. Se ele quer diminuir o tempo, ele vai ter que ir mais rápido, né? Então, ele vai aumentar a velocidade. Então, olha o que aconteceu. Desse lado aumentou e desse lado diminuiu. Então, são coisas diferentes. Se não é a mesma indicação, são indicações diferentes, isso aqui é uma grandeza inversa. Então, a gente repete esse que tem o x. E aqui onde não tem o x, a gente vai inverter. Isso vai para cima e esse vem para baixo. E agora é só fazer regra de 3. 90 vezes x e 120 vezes 120. 90 vezes x, 12 vezes 12, 144. Um zero desse, outro zero desse. Que ainda não gravou a tabuada na cabeça, vai lá e arma a conta, ó, mas é importante saber a tabuada. X fica sozinho, o 90 que tá multiplicando, vem para cá dividindo. E aí, esse zero eu corto com esse zero, aí eu vou lá pro rascunhozinho fazer a conta. 1.440 dividido por 9. 9 vezes 1 dá 9. Tira 9 de 14, sobra 5, abaixo 4. 9 vezes 6, 54. Manda esse zero para cá. Então, 1.440 dividido por 9 dá 160. Então, x é 160. O que era mesmo x?
a velocidade que o carro vai ter que fazer se ele quer diminuir o tempo. Então, quer dizer, para fazer o mesmo trajeto em 1 hora e 30 minutos, o carro vai ter que andar a 160 km por hora. Vai voar esse carro, hein? Paulo Ricardo caminha 80 metros em 5 minutos. Mantendo a mesma velocidade, em 35 minutos terá percorrido quanto? Então, ó, ele leva 5 minutinhos para fazer 80 metros. Depois de 35 minutos, ó, o tempo aumentou. Depois de 35 minutos, será que ele vai ter andado mais do que 80 metros ou menos? Mais, né? Então, aqui aumentou e aqui aumentou. São indicações iguais, então é uma grandeza diretamente proporcional. Então, não precisa mexer nada com ninguém, só fazer regra de 3. 5 vezes x e 80 vezes 35. 5 vezes x, 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 3 é 24, mais o 4, 28, mas não era 8, era 80, devolve um zero aqui, né? X fica sozinho, o 8 que estava lá daquele ladinho multiplicando, passa para cá dividindo. Os dois são pares, né? Dá para simplificar por 2 se não quiser dividir já. Então, 2.800 dividido por 2, 1.400. 8 dividido por 2 é 4. É par. Se ainda acha que está difícil de dividir, continua simplificando, dá por 2. 1.400 dividido por 2 é 700. 4 dividido por 2 é 2. Agora tá moleza, né? 700 dividido por 2, 350. Olha só. Então, quer dizer que depois de 35 minutos, o Paulo Ricardo caminhou 350 metros. O problema agora é o seguinte, ó. 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 90 minutos. Quantas torneiras iguais encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? O tempo diminuiu, certo? Então, ó, as 3 torneiras juntas, elas vão encher aquele tanque em 90 minutos. O tempo para encher o tanque diminuiu. Será que vai ser necessário menos torneira ou mais torneira para encher o tanque em menos tempo? Mais, né? Então, aqui vai aumentar. Então, ó, desse lado diminui, desse lado aumenta. São indicações diferentes. Se são indicações diferentes, é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos ter que inverter aquele que não tem o x. Então, fica 3 sobre x igual a 54 sobre 90. Regrinha de 3 agora. 54 vezes x igual a 3 vezes 90. 54x, 3 vezes 90, 270, né? O 54 vai para o outro lado, fazer o contrário, multiplicava, vem dividindo. Tá achando grande para dividir? Simplifica, os dois são pares, dá por 2. Então, 270 dividido por 2 é 135. 54 dividido por 2 é 27. Ah, eu tô achando grande ainda. Regrinha de divisibilidade lá do 6º ano. Se eu somar os algarismos aqui em cima dá 9. 9 tem na tabuada de 3 e 27 também. Então, dá para simplificar por 3. 27 divide por 3 dá 9. 13 divide por 3 dá 4. Sobra 1 com 5 dá 15. Então, dá 45. Então, 45 dividido por 9, agora dá para lembrar a tabuada, né? 45 dividido por 9 é 5. Então, o x é 5. O que era mesmo o x? A quantidade de torneiras que eu vou precisar para encher o tanque em 54 minutos.